Seja bem-vindo ao canal Isaldo Luiz. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, aperte o sininho de notificação para você receber novos vídeos e compartilhe esse vídeo. O vídeo de hoje, nessa nova playlist que nós começamos, o tema geral é o grande conflito em andamento, mas o tema de hoje é o santuário no livro do Apocalipse. Eu convido você a abrir sua Bíblia, abra sua Bíblia, acompanhe a leitura da Bíblia, em Apocalipse capítulo 1, capítulo 4, verso 1 e 2. Apocalipse, capítulo 4, versos 1 e 2, que diz assim: Depois dessas coisas, olhei, eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Verso 2. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado. Outro verso que eu quero ler com você está em Apocalipse, capítulo 8, versos do 3 ao 5. Apocalipse, capítulo 8, acompanha a leitura da Bíblia, da Palavra de Deus, Apocalipse, capítulo 8, verso do 3 ao 5, que diz assim: Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E na mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos, terremotos. Muito bem. Então, nós temos aqui no capítulo 4, os capítulos 4, 5, 6, 7 e o capítulo 8 ao 3, nós temos aqui uma coisa importante. Nós temos aqui uma pessoa sentada no trono, nós temos a menção dos 7 anjos, aliás, dos 7 espíritos, perdão, os 7 espíritos de Deus, que é a plenitude do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, e nós temos também o Cordeiro entronizado, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui no capítulo 8, aqui nos versos do 3 ao 5, aqui nós temos alguns elementos importantes, como, por exemplo, nós temos o altar, nós temos o incensário, nós temos menção de orações dos santos. E o que isso significa? Aqui no capítulo 8, versos do 3 ao 5, nós temos aqui uma cena de intercessão no santuário celestial. E Jesus, ele intercede, está intercedendo aqui no santuário celestial. É por isso que nós temos o incensário e também as orações dos santos. Outra cena importante aqui no livro do Apocalipse se encontra em Apocalipse capítulo 11, verso 19. Apocalipse capítulo 11, verso 19. E lembrando, o tema geral dessa nova playlist é o grande conflito em andamento. E o tema é o santuário no livro do Apocalipse. Agora, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 11 e o verso 19, que diz assim: Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Então nós temos aqui duas cenas importantes que nós precisamos entender. A primeira cena é uma porta, no capítulo 4, verso 1 e 2, tem uma porta aberta, João entra e ele vê uma pessoa sentada no trono. Então nós temos a menção do Espírito Santo, de Jesus, que é o Cordeiro, como sendo degolado, e no capítulo 8, versos do 3 ao 5, nós temos uma cena de intercessão no santuário celestial, uma cena de intercessão no lugar santo
do santuário celestial. Mas aqui em Apocalipse, capítulo 11, verso 19, nós temos uma segunda cena. Porém, essa cena não é no lugar santo, ela é no lugar santíssimo. Por quê? Porque no verso 19, capítulo 11, verso 19, existe a menção à Arca da Aliança. Então, a Arca da Aliança, ela ficava no lugar santíssimo do santuário terrestre, no Santo dos Santos. Então, essa nova visão aqui do capítulo 11, verso 19, os capítulos 12, 13 e 14, traz para a gente uma nova visão de acontecimentos que vão acontecer ou estão acontecendo. Ou seja, a visão do grande conflito em andamento. Interessante que nos capítulos 12, 13 e 14, nós encontramos 7 sinais. 7 sinais dentro desses capítulos. O capítulo 12, o capítulo 13 e o capítulo 14. O primeiro sinal é o sinal do dragão que persegue a mulher. O segundo sinal é a besta da terra. O segundo sinal é a besta do mar. O terceiro sinal é a besta da terra. O quarto sinal é a mensagem do primeiro anjo. O quinto sinal é a mensagem do segundo anjo. O sexto sinal é a mensagem do terceiro anjo. E o sétimo sinal é a volta de Jesus. Então vamos lá, eu vou repetir para você entender. Então, os capítulos 12, 13 e 14 mencionam 7 sinais. 7 sinais, tá certo? 7 sinais importantes para a gente entender. Primeiro deles, o dragão persegue a mulher. Capítulo 12, verso 3, 13 e 15. Segundo sinal, a besta do mar. Apocalipse 13, verso 11. Terceiro sinal, a besta da terra. Apocalipse 13, verso 11. Quarto sinal, o primeiro anjo. Apocalipse 14, versos 6 e 7. O quinto sinal, a mensagem do segundo anjo. Apocalipse 14, verso 8. O sexto sinal, a mensagem do terceiro anjo. Apocalipse 14, versos 9 a 12. E o sétimo sinal é a volta de Jesus. Apocalipse 14, verso 14 ao 20. Então, nessa série, o grande conflito em andamento, nós vamos estudar cada sinal desse aí. Cada sinal mencionado aqui no próprio livro do Apocalipse, nos capítulos 12, 13 e 14. O que você achou desse vídeo? Esse vídeo está sendo relevante, importante para o seu conhecimento, para o estudo da Palavra de Deus. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, aperte o sininho de notificação para você receber novos vídeos e compartilhe esse vídeo. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família e até o próximo vídeo.